Então, como o irmão Márcio leu, né, aí os versículos, tem algumas coisas interessantes, né, para a gente meditar, principalmente aqueles que não conhecem a mensagem. E como o irmão já falou, algumas palavras, eu falei também, algumas palavras-chave, né? Eu sou o Deus Todo-Poderoso, né? É uma palavra-chave que depois a gente vai ver que isso aí se repete depois. E coisas que se repetem na Bíblia, porque o Senhor quer dar uma ênfase, né? Isso aí é importante a gente estar sempre prestando atenção. Frutifica e multiplica-te, né? Também é uma outra expressão muito importante. Duplamente frutífero, uma nação e uma multidão de nação, né? Eu vou falar aqui um pouquinho sobre frutifica e multiplica, né? Então, no hebraico, a palavra frutifica é paran, né? E algumas traduções quer dizer fecundo, né? Mas é a mesma coisa, né? Essa palavra, então, paran, de origem, que vai dar origem, na verdade, à palavra Efraim, né? Vamos dizer assim, a palavra raiz aí, que significa duplamente frutífero, e mais à frente a gente vai entender um pouco mais, né? Só para a gente estar encaixando aí as ideias e as palavras, porque nada é em vão e nem por acaso, né? A palavra do Senhor. Bom, uma nação. A gente sabe que essa uma nação é o quê? A nação de Israel, né? Então, a gente sabe que as 12 tribos formavam ali, então, uma nação, e essa é a promessa, que o Senhor iria formar essa nação. E a multidão, né, de nações sairá de ti. Como é que fica essa frase? Então, é aí que está ali um dos mistérios, né, da mensagem das duas casas de Israel, e que às vezes muitos confundem, né, ou passa batido, não entende, né, ou não quer explorar isso aí. Então, a tradução no Antigo Testamento, então, do hebraico, por volta de 175 a.C., os tradutores, né, os judeus da Septuaginta, traduziram carral, que significa congregação, né, assembleia ou comunidade, que no grego seria eclésia, né, e é traduzido na maioria das vezes com esse nome aí. Então, o que acontece? Também aparece como sinagoga, às vezes, né? Então, os tradutores, às vezes, por essa palavra aparecer de várias formas ali, eles acharam por bem traduzir de uma forma só, mas isso aí vai trazer, vamos dizer assim, um prejuízo, na verdade, para a revelação da mensagem das duas casas de Israel, como a gente vai ver mais à frente. No caso, a palavra eclésia, na Septuaginta, né, foi usada na maioria das vezes que foi traduzida da palavra carral. Então, quando a gente lê os versículos ali, por exemplo, quando o Senhor faz ali a promessa a Jacó, se a gente for fazer no pé da letra ali a tradução, seria como de Jacó procederia uma nação, né, que é Israel, né, e a multidão de nações, né, que no caso seria a igreja ou os gentios, ou como a gente vê depois lá no Novo Testamento, né, a plenitude dos gentios, vamos dizer assim, fazendo uma tradução correta dessa parte da profecia feita a Jacó. Então, só para os irmãos entenderem, muitos defendem, né, traduções, não que a tradução Y ou X é a melhor, mas na raiz da palavra que é o importante. Gênesis 48:15. E abençoou a José dizendo, no caso aqui, Israel abençoando José, né? Olha só que interessante. O Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor durante toda a minha vida, até este dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe esses mancebos. Nesse caso aqui, ele estava abençoando os filhos, né? E diretamente aqui a José. E seja chamado neles o meu nome. E, agora que está interessante aqui, que fica interessante essa frase. Multiplique-se abundantemente no meio da terra. Essa aqui é mais uma daquelas observações como Eloha Hagoim. Esse multiplique-se abundantemente no meio da terra, né? O significado disso aí. Então, no hebraico, essa palavra então traduzida, multiplique-se, no original hebraico, é a palavra dagar, que na Bíblia inteira só aparece nesse versículo. Veja que interessante, né? E na maioria das outras vezes que se refere, né, em multiplicação, multiplicar, né,
é usada a palavra rabá, que é diferente. Então, esse dagá é um denominativo da palavra dag, que é peixe. Olha só como é que, né, a coisa vai agora se ampliando, né, a revelação. Ela é um denominativo dag, que significa peixe, né, e só pode ser usada, no caso, para a multiplicação de peixes. Essa palavra lá no hebraico. E ela só aparece exatamente aqui nesse versículo. Veja só que interessante. Então, a tradução, né, correta, multiplique-se como peixes, na verdade. Ao invés de ser multiplique-se, né, abundantemente no meio da terra. No original seria multiplique-se como peixes. Né? E o que isso significa, então? A gente vai achar então, essa conexão aonde? Lá em Mateus, não é mesmo? Lá em Mateus. O próprio Senhor Jesus, né, falou, então, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens, né? Então, aí está a conexão aí, né, do pescar peixes, né? E os discípulos, então, seriam pescadores, né? Multidão, né, que pescaria sobre a multidão de peixes, que seriam os homens, né, na terra. Então, eu achei muito interessante essa conexão, né, ou esse significado, mais uma vez, da palavra em seu original. Então, o interessante e importante a gente saber que, para essa palavra, né, multiplique-se abundantemente no meio da terra, e especificamente para esse versículo, que só tem aí essa palavra dagá, só aparece no original exatamente nesse versículo, que significa peixe.